Olá, psicanalista só fica quieto? Foi mais ou menos isso que me perguntaram recentemente. Um rapaz me procurou para iniciar um tratamento e perguntou qual seria a minha abordagem, né? Já que eu sou psicólogo de formação. E eu falei que eu era psicanalista. E aí ele disse que teve uma experiência anterior com psicanalista e não se adaptou muito bem porque esse profissional só ficava quieto. Isso virou um tipo de marca associada à psicanálise, né? Que todo psicanalista fica quieto, com cara de paisagem, e que a gente fala e vai embora sem que haja algum tipo de troca, retorno ou feedback. É uma meia-verdade. De fato, há uma primazia da escuta, uma prioridade em ouvir mais do que em falar. Mas isso não é um pacto de silêncio. É claro que isso depende de cada profissional, de como cada um interpreta, né, e empreende a análise, mas é importante entender da onde surge essa ideia de que psicanalista tem que ficar quieto. Esse é uma invenção de 1880 e poucos, né? Quando Freud atende uma paciente que ficou muito famosa, que é a Ana O, foi esse o pseudônimo que ele deu a ela, e ela manda o Freud calar a boca. Freud era um neurologista atendendo uma pessoa que estava em sofrimento e tentava usar na época hipnose e alguns outros recursos, e até que em algum momento ela fala para ele: fica quieto, deixa eu falar. E ali começa a se empreender, a se ter como método a escuta, né? Que o Freud aprendeu com Breuer, que foi seu professor, claro que com outros nomes, com outras percepções. E assim a gente tem a inauguração, que foi nomeada por essa paciente como a cura pela fala. E esse é o princípio que rege a psicanálise até hoje. A gente vai para uma sessão falar, para que ao falar a gente se escute e ao se escutar a gente elabore. Simples assim em termos conceituais. Mas esse processo não é tão simples assim. A gente escuta o quê? Qualquer coisa? Qualquer palavra? Qualquer frase? Não exatamente. Na verdade, existe sim dois discursos que acontecem numa análise. O discurso consciente, aquele em que a gente conta que saiu cedo, foi na padaria, tomou café, pegou o ônibus, foi para o trabalho, brigou com um colega. Ok, isso é um relato, né, quase jornalístico do que aconteceu. Mas existe o discurso das entrelinhas, né, que muitas vezes a gente precisa de uma escuta mais atenta para fazer um recorte, para pegar aquela fala e, opa, peraí, que é isso mesmo que você está dizendo? Porque a gente se acomoda muitas vezes em explicações que não explicam nada, né? Esses dias mesmo em uma consulta, uma paciente estava tentando falar de algo que a incomodava e aí ela usava palavras que eram palavras dela, é estabilidade, normalidade, tédio. Numa linguagem de bar, talvez isso faça algum sentido, mas dentro de uma análise isso não está dizendo nada. E aí cabe a essa escuta questionar, tá, mas o que isso quer dizer? Porque assim a gente convida a pessoa a falar um pouco mais e não falar por falar, mas a se ouvir. O que você está dizendo? O que você está chamando de tédio? O que você está chamando de normal? Qual o seu conceito de normalidade, de tédio ou de estabilidade? Assim a gente vai costurando narrativas e saindo desse discurso simplório, que parece dizer muita coisa, mas não diz nada. E que muitas vezes a gente vê refletido em livro de autoajuda, palestra de coach, que não diz nada, né? Encontre o seu propósito. O que isso quer dizer? Né? Tenha disciplina. Tá, mas para quê? O que significa ter disciplina? São muitas vezes discursos vazios ou esvaziados que
tem uma função, porque ao utilizar desses discursos eu posso mexer com algo do outro sem que eu tenha que me expor, sem que eu tenha que me implicar, sem que eu tenha que dizer com clareza o que eu quero dizer. Eu deixo o outro preencher essas lacunas com o que for da fantasia dele. E numa análise não cabe exatamente esse tipo de recurso. Esse é um discurso de síntese. Eu falo pouco, eu faço um resumo e você entende o que você quiser. Aí seria uma psicossíntese, como diz George Forbes. Mas a proposta é que seja uma psicanálise. Ou seja, ao invés de resumir, a gente vai expandir através da fala o que você está sentindo, experienciando, às vezes vivendo em ato aquilo que você pode elaborar de outras formas e também às vezes trazendo para o ato aquilo que não pode ser elaborado pela via da linguagem simbólica. Ah, como assim, Bruno? Aí a gente já está falando mais de Lacan. Às vezes uma intervenção não é simplesmente verbal. Ela às vezes pode ser uma atitude. Ela pode ser uma expressão facial. Ela pode ser uma cara de dúvida. Ela pode ser uma pergunta com um tipo de ênfase. Tem um documentário muito interessante sobre Lacan no YouTube, em que tem um relato de uma ex-paciente de Lacan, em que ela conta que ela estava falando sobre a experiência dela dentro da análise, e se eu não me engano, ela fala algo relacionado a uma vivência que ela teve muito pesada. E na expressão que ela usa, que se eu não me engano é na língua francesa, a palavra falada, a fonética, dá margem para um duplo sentido. Que na língua, que se eu não me engano era o francês, poderia ser algo como, se eu não me engano, algum tipo de agressão, ou algo como um carinho na bochecha. E Lacan se levanta da cadeira, vai até ela e faz um carinho na bochecha. Ele não disse nada, ele fez. Então nem sempre a posição de um analista é uma posição calada, silenciosa, com cara de paisagem. Depende muito do que está em jogo ali, porque às vezes você vai usar de um gesto, de uma ação, para falar alguma coisa, para convidar o outro a uma reinterpretação. A gente pode sair desse campo analítico e ir para o campo da música. A Adriana Calcanhoto tem um canal no YouTube muito interessante em que ela fala sobre as suas músicas e suas composições. E em algum desses vídeos ela fala sobre a experiência dela com a música, em que ela, ao cantar, ela usa a expressão sem hora. E, se eu não me engano, originalmente seria realmente ligado ao tempo, ao horário, sem hora. Mas ao cantar, essa expressão pode ganhar um outro sentido, que é o que a gente usa para falar de uma mulher de mais idade, por exemplo, senhora. E ela ali sinaliza que na escrita a gente precisa fazer uma escolha, porque na escrita não dá para manter esse duplo sentido. Você vai ter que escolher se você vai escrever sem hora com H e separado, né? Ou senhora com NH e junto. Mas na fala, no verbalizar, há maior liberdade para que se diga, para que se escute, para que se interprete. E assim os sentidos vão sendo construídos e reconstruídos ao longo do tempo. Seja nas artes, na música, que a gente pode, depois de anos, ouvir uma música e ganhar um novo sentido, ou numa sessão de análise em que a gente não volta no tempo, mas a gente conta uma história e pode atribuir a ela um novo significado. Por isso que o silêncio ele é parte fundamental. Porque se estiverem todos falando ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que ninguém vai se escutar. Até o próximo vídeo. Tchau.